Então, tá aí, tá gravando. Bom, então olha só, esse conteúdo de hoje eu deixei para a gente poder falar aí das novas alianças, depois que a gente falou da ONU, Guerra Fria, né? Nova ordem mundial. Então, na sequência daquele mundo bipolar, que era dividido entre duas potências, hoje nós temos um mundo fragmentado quando a gente fala aí de disputas econômicas, né? De capitalismo, de supremacia ou hegemonia no, na economia, tá? Quais são as potências econômicas, né? Quais são os países que disputam, tá? Com outras nações pela hegemonia mundial. Deixa eu aceitar a Amandinha. A Amandinha vai entrar aí. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda, tá? Então, quais são esses países que estão fazendo essas alianças? Bom, as alianças, elas podem ser com acordos oficiais, e aí nós chamamos esses acordos oficiais de blocos econômicos, tá? E também podem ser por acordos informais, certo? Esses acordos informais... Opa, bom dia, tudo bem? Esses acordos informais não são blocos, tá? Esses acordos informais, por exemplo, é o BRICS, que nós conhecemos, Brasil, Rússia, Índia, China. É um acordo informal, não é um bloco econômico. Ou seja, não tem as características de um bloco econômico. Não tem mercado comum, não tem zona de livre comércio, tá? Não tem questão aduaneira, não tem nada disso. Beleza? É apenas um acordo entre nações para ter ali uma redução da venda dos produtos e ampliar assim o comércio, né? Ampliar assim as vendas, as mercadorias, as trocas entre eles, aumentando também o seu poderio econômico, beleza? Então a gente já começa falando nessas novas alianças aí, ó, após a Guerra Fria, tá? Então após a Guerra Fria nós temos a consolidação do capitalismo como sistema econômico hegemônico, ou seja, só tem ele. O socialismo não existe mais, então nós só temos o capitalismo ditando as regras da economia mundial. Dentro do sistema capitalista, nós temos as grandes potências, né? Naquele mundo multipolar que é pós-Guerra Fria, vai se consolidando aí, né? Nós temos Estados Unidos exercendo influência no mundo todo, mas principalmente no continente americano. Nós temos a União Europeia exercendo influência no continente africano, tá? E nós temos o Japão exercendo influência na Ásia, até os anos 2000, porque a partir dos anos 2000, a China ela passa a ganhar um espaço, né, principalmente no setor industrial, e se torna a segunda maior potência econômica do planeta. E aí ela acaba sendo, ou acaba ali, no caso, ultrapassando o Japão e se tornando a segunda maior potência econômica do planeta e exercendo hoje a grande influência na Ásia. Então, a grande influência na Ásia hoje não é mais o Japão, e sim a China. O Japão ele foi ultrapassado. Então, nós temos essas potências econômicas ditando a regra em várias partes do planeta. Tá? É claro que dentro desse sistema político e econômico que nós vemos do capitalismo, a grande potência, a maior potência ainda, é os Estados Unidos. Tende a ser passada nos próximos anos? Tende a ser. Tá? Mas isso não é uma regra ainda. A China tem que crescer um pouquinho mais o seu PIB para poder ultrapassar os Estados Unidos. Nesse momento de crise, a gente não imagina isso acontecendo, então vai prolongando mais o período, né, para que aconteça essa ultrapassagem. Maria Clara entrando aí. Então, olha só. Dentro disso, só um pouquinho que estou aceitando mais uma colega. Então, nós temos, aliás, alguém está com o áudio ligado, desliga o áudio, acho que é a Maria. Deixa eu botar aqui. Ó, então, dentro disso, nós temos as relações internacionais, que nós já falamos esse ano. Lembra da diplomacia? As relações que os países eles possuem entre eles. Por que os países, então, eles criam lá, por exemplo, embaixadas, justamente para aproximar ali os governos, né? Governos que estão distantes, pode ser de um continente ou outro. Então, por isso que cria-se ali as embaixadas, para manter aquela relação internacional com esses países, para poder vender o produto, tá? Para poder negociar ali todos os tipos, né, de relações, seja no âmbito econômico, no âmbito militar. Por exemplo, o que está acontecendo agora
uma crise é uma crise sanitária, então os governos eles negociam ali medicamentos, equipamentos através dessas embaixadas, tá? E os países eles passaram a criar também os grupos informais. Beleza? Esses grupos informais, como eu já tinha dito para vocês, eles evitam conflitos, eles aumentam a diplomacia, mas principalmente eles trazem ali benefícios econômicos. Quando, por exemplo, você tem um BRICS, que tem o Brasil, tem a Rússia, tem a Índia, tem a China e a África do Sul, é claro, no mesmo grupo, onde você tem grandes mercados consumidores, onde você tem ali as maiores populações, né, as maiores potências emergentes, certo? Todas elas dentro do mesmo grupo econômico, beleza? Continuando aí. Bom, o primeiro grupo informal que nós temos é esse, o G7, tá? O G7 ele é criado na década de 70, entre as potências mais industrializadas. No início, era só a G6. Eu tinha Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, a França e o Reino Unido. E aí, a partir de 76, por um pedido dos Estados Unidos, uma pressão dos Estados Unidos, os outros países acabaram aceitando o Canadá também. E aí virou G7. O G7 ele é famoso porque ele aparece direto na mídia para a gente, eles fazem conferências anuais, todo ano tem uma reunião do G7, certo? Ele é um grupo informal também, não é um bloco econômico. Olha como que ele pega ali potências distintas do globo, né? Só que ele reúne as mais industrializadas, ou seja, as maiores potências econômicas, certo? As ações do G7, sempre no âmbito econômico, social, político, ambiental também, tá? No âmbito da saúde, eles discutem todos esses assuntos. O G7 ele tem uma peculiaridade, porque durante um período ele virou G8, porque em 1998 eles aceitaram a entrada da Rússia no grupo, tá? Só que a Rússia ela acabou sendo afastada em 2014, vocês, na hora que forem fazer os exercícios, vocês vão ver isso. Ela acabou sendo afastada em 2014 porque ela invadiu um território, tá? Ela invadiu um território da Ucrânia, a região da Crimeia. E como invadir territórios hoje em dia não é mais bem visto, nem pela ONU, nem pelas grandes nações independentes, as grandes potências econômicas, eles acabaram afastando a Rússia. A Rússia também iria sofrer ali algumas sanções por parte da ONU, mas acabou passando batido e o território continua sob o controle da Rússia, mesmo pertencendo à Ucrânia. Esse território da Crimeia ele é uma saída importante para a Ucrânia porque ele é uma saída para o mar Mediterrâneo. Tá? Então, por isso que a Ucrânia não queria perder ele. Então, até hoje existe um conflito em Donetsk, que é uma outra região que também quis se separar da Ucrânia, porque a maioria da população é russa. E a Rússia fez isso durante o período da zona de influência dela, os territórios vizinhos. Ela mandava a população russa para essas áreas, justamente pensando numa possível separação e ampliação do território. Então, existe um movimento separatista dentro da Ucrânia e nessa região da fronteira, Donetsk, que é uma fronteira com a Rússia, ainda existe muito conflito nos dias de hoje. Tá? Então, o Putin ele continua conflitando com o território ucraniano porque ele quer tomar algumas áreas e invadir algumas áreas. Toda vez que ele invade, ele sofre algumas sanções, como foi o caso dessa saída do G8. Então, durante um período curto, de 98 a 2014, o G7 ele era chamado de G8. Depois de 2014, ele voltou a ser G7 com afastamento da Rússia, parecido com o que está acontecendo aqui no Mercosul, né? Com o afastamento da Venezuela, agora, com essa crise ditatorial que existe lá dentro da Venezuela. Tá? Então, aí, ó, as críticas ao G7. Primeiro, ele é um grupo elitista, ou seja, só a elite faz parte, ele não abre para a participação de nenhuma outra nação. Por exemplo, a gente não falou da China. Os Estados Unidos não permitem a entrada da China nesse bloco. E por que os Estados Unidos não permitem a entrada da China nesse grupo informal? Porque ela tende a ser a maior potência econômica do planeta nos próximos anos. Então, os Estados Unidos querem impedir esse crescimento. Na visão dos Estados Unidos, a China entrando no G7, aí ela consegue mais rapidamente se tornar a grande potência. Tá? Então, por isso, um grupo fechado, não possui nenhum país do hemisfério sul dentro do G7, nem os desenvolvidos do hemisfério sul estão, como Austrália, Nova Zelândia, também não fazem parte. Tá?
não discute questões ambientais, até porque se a gente está falando das maiores potências industrializadas, eles deixam de lado as discussões ambientais, é por isso que eles são palcos de manifestações, né, pela galera que defende o meio ambiente, principalmente ali os grupos, as ONGs, né? Tem uma menina que ficou famosa no ano passado, que é a Greta, ela também fez vários atos contra o G7, tá? Um outro ponto importante ali é a globalização. Todos esses países, essas grandes potências, eles estão globalizados, mas como eu já disse para vocês em outros momentos, a globalização, ao mesmo momento que ela integra, ela também exclui, porque a globalização, quanto o principal carro-chefe da globalização, são as grandes tecnologias, né? São os avanços tecnológicos. Mas quanto mais você avança na tecnologia, mais cara fica para você poder consumi-la. Então, o que acontece? A globalização ela é excludente porque é só uma minoria que pode usufruir da globalização. A grande maioria não consegue usufruir dessa globalização. É só você pegar hoje, por exemplo, a gente está aqui usando de uma tecnologia para poder ter essa aula, né? Essa aula interativa, mesmo afastados, isolados, a gente continua trabalhando, né? Usando uma tecnologia, usando o celular, usando a internet, tá? Mas quantas pessoas da mesma idade de vocês não estão tendo esse acesso por não ter ali a condição de usufruir da globalização, não ter capital para usufruir dessa globalização, né? Então, há de ser sempre pensado, tá, esse ponto, beleza? Quem é que usufrui da globalização de fato? São todas as pessoas, tá? E então isso é uma crítica ao G7 também. Eles são extremamente globalizados, mas eles não discutem a globalização no modo geral para o mundo todo, para continentes mais pobres, como o caso da África, por exemplo. Beleza? Bom, aí vem um outro grupo informal, que é o G20. Esse é mais legal, tá? Por quê? Porque esse a gente tem os países emergentes e mais a União Europeia fazendo parte, por isso que é chamado de G20. No G20, o Brasil faz parte dele, não só o Brasil, mas aí a Rússia também faz parte, a Índia, a China, tá? Todas as potências emergentes. Foi criada ali em 99 e ela também traz ali várias discussões, mas principalmente a economia mundial. Com certeza, a hora que essa pandemia passar, o G20, que já fez uma reunião esse ano, e as reuniões são anuais, ele deverá fazer uma nova reunião. Por quê? Porque vai discutir a partir dali a economia mundial, né, pós-pandemia. Segundo o FMI, espero que vocês estejam acompanhando as notícias, não só jogando videogame, vendo série, segundo o FMI, a tendência do mundo pós-coronavírus é reduzir ali o PIB mundial em 5%. Tá? O do Brasil deve chegar a 5,5% a redução, de 5,5% a 7% de redução do PIB. Tá? Ou seja, nós vamos ter ali uma diminuição do nosso crescimento. Tá? Então, por isso que o G20 ele deve se reunir para traçar ali as novas metas econômicas pós-pandemia. Beleza? Então, ele se encontra anualmente. O Brasil faz parte desde a formação e já foi presidente do G20. Todo ano escolhe-se um novo presidente. O Brasil foi presidente em 2008, tá? E também sediou ali a reunião do G20. Beleza? Então, esses são os países membros aí que fazem parte do G20. A África do Sul representa o continente africano, a Arábia Saudita lá na Ásia, né? Aí a Austrália já vem, o Brasil, a Argentina também faz parte, tá? México, Estados Unidos e Canadá, todos eles, a Rússia também fazendo parte do G20, que também é um grupo informal, beleza? Todos eles são grupos informais. Chegamos no BRICS, que é aquele exemplo ali lá no comecinho. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eu não sei quem é que forma o BRICS. Pode ser que apareça no teste. Coloca aí. Puxa uma setinha, o material eu já disponibilizei para vocês na sexta-feira. Lá no conteúdo do Sysflame, é só você baixar, pegar ele. Tá? Aí põe do ladinho. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né? África do Sul. Tá? Esse termo ele surge em 2001 por um economista. O nome desse economista é o Jim O'Neill. É ele que vai determinar aí para a gente esse termo, tá? Por quê? O que ele pega para analisar? Ele analisa as potências emergentes. E ele fala que essas potências emergentes, nos próximos 50 anos,
tendem a ultrapassar ali as grandes potências econômicas mundiais, certo? Então, por isso que ele dá esse nome BRICS. Então, ele pega o primeiro, é um acrônimo, ele pega a primeira letra do nome dos países, ele fala, ó, essas serão as potências que vão ultrapassar as potências que nós temos hoje nos próximos 50 anos, as potências emergentes, que vão superar os países desenvolvidos. Beleza? O primeiro encontro desse grupo informal ele só ocorre em 2006. Tá? Então, o Jim O'Neill ele supõe essa visão dele em 2001, mas o primeiro encontro ocorre de fato em 2006, depois de uma Assembleia Geral da ONU. Aí o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, os presidentes da época, né, já era o Putin na Rússia, e continua sendo, eles decidem ali se encontrar e discutir, né, debater ali assuntos econômicos e também debater ali a possibilidade da criação desse grupo. Tá? Em 2011, a África do Sul passou a fazer parte do BRICS. Né? Antes era um Szinho menor, né, minúsculo, que simbolizava ali o plural só do fato de ter 4 países. Aí depois eles aumentaram, deixaram num tamanho maior a letrinha e colocaram, inseriram a África do Sul também dentro desse grupo informal. É um grupo informal que tende a se tornar um bloco econômico, porque hoje ele já tem um banco, tá? Como a gente vai ver aqui. Eles também já têm ali um arranjo econômico, que é para se livrar das agarras do FMI. Eu vou falar disso daqui a pouquinho com vocês, tá? Então, as características semelhantes dos integrantes do BRICS aí. Nós temos, primeiro, mão de obra barata em todos os países que fazem parte do BRICS, né? Desse acordo, tá? Então, todos eles possuem mão de obra barata e também possuem um grande mercado consumidor, né? Uma grande população. Então, vamos pegar. Você tem China, a maior população do planeta, Índia, a segunda maior população do planeta, né? Aí você tem Brasil, que é a quinta maior, tá? Aí você tem a Rússia, que é a sétima maior. Então, olha só que contexto legal ficou, né? De população, certo? Aí você tem ali, ó, grande quantidade de matéria-prima dentro desses países, tanto é que o Brasil é um grande fornecedor de matéria-prima, né, do setor primário, para as potências desenvolvidas e emergentes, como é o caso da China. Nós vendemos muita soja, muito minério, né, para a China, tá? Para a Índia também. Né? Então você possui ali uma maior integração dentro do grupo. Tá? Em 2005, eles criaram ali o novo Banco de Desenvolvimento, que é o NBD, que também ficou famoso porque ele é conhecido como Banco do BRICS. Tá? Então, é um banco para que, se um dos países do bloco precise, né, do grupo informal, precise ali socorrer alguma crise, então ele vai lá e saca desse banco. Não precisa pegar do banco mundial, tá? Que aí põe muitos juros e aí acaba endividando essas potências emergentes. Então, para não pegar do Banco Mundial, eles pegam do Banco do BRICS. E no mesmo ano eles criaram também uma outra coisinha, que é o Arranjo Contingente de Reservas, tá? O ACR. Esse arranjo contingente de reservas é uma reserva em torno de 300 bilhões de dólares que eles têm guardados lá, todos os países depositaram, e numa sucessiva crise econômica, o que eles vão fazer? Eles vão lá e vão tirar esse dinheiro e poder injetar na economia para que não fique dependente do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, esses dois elementos que foram criados em 2005 é justamente para diminuir a dependência internacional, tá? Então, para diminuir ali os empréstimos que as nações fazem em relação a outros países, tá? Então, diminuir outras organizações, diminuir a dependência em relação ao Banco Mundial e diminuir também a dependência em relação ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que eu já expliquei para vocês. Ele serve como uma espécie de bancão, né? Empresta dinheiro para os países subdesenvolvidos, tá? Os países mais pobres. Só que eles têm que seguir a cartilha neoliberal deles. Tá? Privatizações, corte de gastos públicos, né? Abertura de mercado. Então, os países, para impedir aí essa dominação neoliberal dentro
dentro das suas amarras, o que eles fazem? Eles criaram essas duas organizações e assim diminui ali a influência dessas organizações internacionais dentro dos países. Então, diminui a interferência do Banco Mundial e diminui também a interferência do FMI. Fala, Conrado, quer falar alguma coisinha? Bom dia, Conrado. Bom dia. Saudade de você, velho. Vamos lá. Então aqui, ó, esse é o símbolo do BRICS para vocês, tá? Para quem não anotou ainda, anota. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não chega lá na hora da prova, põe Coreia do Sul, põe Itália, né? Certo? Vamos lá. Bom, já estamos encaminhando aí para fechar também. Olha só, nós temos dentro desses grupos informais ainda existe essa aí, ó, Cooperação Sussu, tá? A CSS. Cooperação Sussu, ela tem o objetivo ali de integrar, de fazer, aumentar a cooperação entre os países do hemisfério sul, tá? Então tem países emergentes e tem países subdesenvolvidos que fazem parte dessa. Você vai deixar isso no, já está lá, só pegar. Coloquei sexta-feira. Sexta-feira passada eu já coloquei essa aula no Sysflaming Conteúdo. Entra lá. Porque no conteúdo eu ponho um PDF, no conteúdo online eu ponho a nossa aulinha gravada. Tá? Pode pegar lá. Beleza? Então, olha só. Dentro da cooperação Sul-Sul, nós temos a integração maior entre os países, uma cooperação maior entre os países do hemisfério sul. Tá? Então, nós temos países da África e países da América do Sul fazendo parte aí dessa cooperação Sul-Sul. Beleza? Ó, esse grupo informal, ele surge de algo que foi desmembrado do bloco dos não alinhados. Lembra do bloco dos não alinhados que nós falamos lá no período da Guerra Fria? Que eram aqueles países que não queriam fazer parte de nenhum dos lados, nem do lado capitalista, nem do lado socialista, porque eles tinham acabado de passar pela sua independência. Tá? Então, a cooperação Sul-Sul surge dali também, dessa conferência de Bandung, tá? Que nós já falamos. Então, os países que não queriam seguir nenhum lado, eles seguiram um lado neutro, eles discutiram ali desenvolvimento econômico, fim de conflitos, o fim da fome, o fim da pobreza, o fim da dominação, tá? Principalmente das potências capitalistas e também da potência socialista, né? Então eles não queriam ser dominados de novo, por isso que eles seguiram sem ter nenhum alinhamento. Então é dali que surge a cooperação Sul-Sul. E o objetivo principal da cooperação Sul-Sul, eu coloquei para vocês, ó, melhorar o desenvolvimento social, político e econômico entre os países do hemisfério sul, todos eles, pegando então do continente americano, pegando do continente africano, tá? Do sudeste asiático, ali, os países que englobam também fizeram parte da cooperação Sul-Sul, para discutir ali o crescimento deles. Deixa eu só continuar aqui, vamos ver. Bom, a cooperação Sul-Sul é o último assunto aí dessas novas alianças, tá? A gente finaliza nele. Agora eu vou abrir para vocês. Quem for chegando depois, se tiver com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisinha, a Estela chegou depois, não entendeu, às vezes perdeu, né? Então eu vou deixar para a gente debater agora o assunto, tá?